Abre, vai, me deixa entrar. Stack? É você? Anda, cara, abre a porta. Não é o seu irmão. Fala, pecadores amantes de terror, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque vamos falar de Pecadores, o filme de terror que está recebendo uma atenção insana e pode ser aí um dos grandes do ano. Mas tem algumas coisas aí pra gente comentar, beleza? Inclusive algumas paradas que o editor talvez discorde em alguns momentos. Mas vamos lá falar de Pecadores. O filme trouxe aí bastante atenção por conta, né, dos atores que estão envolvidos e também por conta da produção, que parece bem interessante. E diga-se de passagem, é mesmo. A gente conferiu aí o filme no final de semana. A gente, quando eu falo, foi um pessoal, né, para assistir o filme. E a gente gostou bastante do filme. E vamos falar primeiro, então, do que se trata Pecadores. Basicamente, o filme traz um enredo, de certa forma, simples. Onde vamos ter os irmãos, né, gêmeos, conhecidos aí por fazer alguns tipos de trabalho no submundo aí da parada. Onde eles acabaram formando ali um certo nome na região, mas acabaram indo para uma outra cidade, no caso, uma cidade grande, e se envolvendo com a máfia. E aparentemente eles acabaram dando um jeito de se livrar, né, dessa situação e voltar, né, com grana e, claro, estoque e várias outras coisas para conseguir abrir o seu próprio negócio na sua cidade natal, onde eles já são conhecidos, e ficar tranquilos. Mas é aí que entra toda uma perspectiva da vida passada deles, envolvendo amigos e conhecidos. Inclusive, uma das situações é a própria, né, vivência deles dentro dessa cidade, que traz aí uma questão dentro do enredo, um evento mais profundo, entende? Uma conexão mais profunda. E é sobre isso, basicamente, que é o filme. Pois a partir daí, os irmãos vão começar a ver coisas estranhas acontecendo. E vão ter que lidar com certos demônios que vão, né, assolar aí a noite de inauguração de seu clube. O filme vai apresentar algumas tramas, né, dentro dessa perspectiva, como eu falei, para trazer uma profundidade, um enredo mais trabalhado, e isso não é costumeiro de filmes de terror, sabe? Então vamos falar sobre isso na próxima parte que vem agora. E bom, vamos falar então nesse momento sem spoilers, porque eu vou precisar em algum momento, né, eu vou avisar vocês aqui no vídeo, falar algumas coisas que vão conter spoilers que podem estragar a sua experiência. Mas nesse primeiro momento, aí eu vou falar algumas paradas sem spoiler. Então, basicamente, o filme ele traz então essa perspectiva desses irmãos retornando para a cidade, né, onde eles nasceram e cresceram, onde eles têm ali familiares, amigos, relacionamentos, né, e toda uma história dentro da cidade. E a gente vai conhecer tudo isso no primeiro ato, sobre essas questões, né, que envolvem esses irmãos que ficaram muito conhecidos. Eles até são conhecidos como os Gêmeos, entende? E os Gêmeos são interpretados pelo Michael B. Jordan, que, meus amigos, entregam uma atuação excelente. Você consegue diferenciar, né, as duas personalidades, sendo que é o mesmo ator, basicamente. E o jogo de câmera que eles conseguem fazer ali para demonstrar, né, que são duas pessoas realmente, a interação com os irmãos de frente, por exemplo, né, mostrando o rosto deles, também é bem legal. E a técnica que eles usaram acabou fazendo aí um bom trabalho, basicamente. Então você saber que é o Michael B. Jordan, mas ao mesmo tempo se questionar sobre esse irmão gêmeo dele, é algo que faz sentido, né? É um bom trabalho que eles fizeram. Então, quando o filme te mostra elementos que te deixam mais dentro da obra, elementos críveis, acaba ficando realmente mais interessante. E é isso que o filme acaba entregando. Então tem toda essa história que vai amarrar os gêmeos, que acabaram tendo aí um destino trágico quando eram crianças, mas eles acabaram vencendo na vida, né? Se tornando aí homens de certo, né, respeito e sendo conhecidos ali, onde eles fizeram amizades, tentaram construir família, mas após aí alguns acontecimentos eles precisavam espairecer e ir para outros ares fazer o que tiver que ser feito. E aí eles retornam para essa cidade, onde a história deles vai continuar, basicamente. E eles querem ficar ali mais tranquilo. Então a ideia é abrir um clube, né, para pessoas da família dele, dos amigos,
Mas é aquela questão. O filme se passa em uma determinada época que as coisas não são como são hoje, né? Então tem toda a parada da clã que diz ter acabado. Então tem toda essa pegada aí. Então a questão racial também é uma questão dentro do filme, o que faz muito sentido para a narrativa. Vamos ver, né, esse elemento do terror sendo mais aprofundado lá mais pro terceiro ato, onde vamos ver aqui no segundo ato, por exemplo, a construção ou que se desenvolve ali, né, para a trama acontecer pro terceiro ato, onde a gente vai ver toda a construção desse pub, eles indo atrás da burocracia para abrir o pub, para abrir o pub, indo atrás das pessoas para ajudá-los, indo atrás aí de resolver ou pelo menos assuntar os assuntos antigos, né, das famílias e esse tipo de coisa. E aí somos apresentados ao primo, né, deles, que vai ser aí um ponto-chave dentro da trama, porque a música dele vai acabar acarretando toda a parada. Então ele é o filho de um pastor que acaba saindo ali, né, naquele momento da igreja, falando que de manhã ele está de volta para tocar, mas ele vai tocar na noite, basicamente, né, para vocês entenderem aí. E o pai dele fala, olha, toma cuidado, porque quando você toca pro diabo, às vezes ele vai querer dançar com você. Então fica um alerta aí, né? Ele acaba falando isso e é basicamente nesse ponto que o filme vai realmente começar a apresentar esses elementos mais envolventes que vai desencadear na parte do terror, que eu vou ter que falar para vocês na parte com spoiler. Então na parte de roteiro, o filme acaba entregando certas coisas interessantes que vão sendo amarradas ao passar da trama. O filme também entrega alguns elementos estranhos em alguns momentos, como eu acho que tem 2 elementos. Foi um pouco forçado e também foi entregue, né, de bandeja, que eu acho que como um elemento de terror, talvez ficaria melhor se o diretor tivesse escondido um pouco mais aquele momento da cena. E é uma cena específica que eu vou falar para vocês, que assim, não vai ser spoiler, mas vocês vão ficar ligados. Que é o momento que uma moça vai para fora, né, da serralheria, onde eles estão fazendo o clube, falar com a galera ali. E aí tem uma cena específica, quando ela está voltando para dentro da serralheria, que eu acho que devia ter cortado só no momento em que ela tá indo embora e o cara levanta. E aí acontece uma parada que acaba entregando, né, esse elemento que eu acho que faria mais sentido não ter para dar um impacto maior, né, alguns momentos depois, algumas cenas depois. Então esse momento me, né, sabe, beleza, tá, vou deixar passar, mas não é algo que, por exemplo, vai estragar sua experiência, mas melhoraria se não tivesse. Pelo menos na minha opinião, beleza? Outra parada que é algo do roteiro também é que ele acaba escondendo um certo elemento lá, mais pro final do filme, e que isso é mostrado depois que o que aconteceu de fato, né? Numa cena pós-créditos aí, entendeu? Então, esse elemento ele acaba escondendo e é bem legal. Eu gostei dessa parte, mas fica meio obtuso o porquê só daqueles, né, específicos ali terem acabado daquela forma. E aí você se pergunta, ué, mas por que os outros também não aconteceu? Será que eles eram mais fortes? Então fica mais ou menos essa dúvida aí nessa questão. Então as coisas acontecem muito facilmente para o roteiro poder entregar a história que eles querem entregar. Isso não estraga a sua experiência, mas eu acho que, sabe, o roteiro teve que dar aquela malemolência ali para as coisas avançarem e eles conseguirem entregar essa história, beleza? Então não é algo que vai estragar nada, né? O roteiro é bem amarrado, bem interessante, mas o fato da parada acontecer, o ponto-chave de estopim, sabe, acaba ficando meio fraco, né? Meio sensível na minha opinião. Mas enfim, só a minha opinião aí sobre o filme. E quem quer dançar até suar? Continua dançando com o diabo. Que um dia ele volta pra casa com você. Agora vamos entrar na parte com spoilers. Então fica aqui, ó, spoilers. Tranquilo? Então daqui pra frente é por sua conta e risco. O filme, ele é um filme de terror, mas não é um terror, por exemplo, de jump scare, que é aquele elemento que te dá um susto com um barulho ou um elemento visual forte na tela.
Esses elementos existem, mas mais no começo, emergir um pouco mais do terror, mas é só no comecinho. Jumpscare mesmo quase não acontece, tem momentos específicos. E isso para muitas pessoas acaba não sendo um filme de terror por conta disso. Mas é um filme de terror, assim como o primeiro filme do Alien, que é um filme de terror, mas também é um filme de ficção científica. Esse aqui entra como terror, talvez levado um pouco mais para a parte do drama, porque também temos esse tipo de coisa dentro do filme. E é um filme de terror sobre esses demônios que muitos chamam que são os vampiros. E toda a questão que entrega dentro do filme é para envolver, né, os vampiros como uma parte, né, meio que da obscuridade do mundo, que acaba, né, negando a existência dessas coisas. Então esses elementos sobrenaturais a gente vai ver inserido dentro da cultura, né, do povo ali daquela região, daquele povo específico, daquela cidade, ou no caso da etnia. Então tem todas essas paradas, porque o elemento, né, sobrenatural é apresentado a partir dos índios, que também tem esse lado mais da pegada sobrenatural, como protetores ou algo do tipo, que caçam esse tipo de coisa. Então esse elemento é apresentado como um elemento sobrenatural. Pode ser levado em consideração como demônio, como vampiro, mas no filme é vampirismo mesmo, né? Vampiro. A parada do sobrenatural é qualquer coisa que se encaixaria dentro dessa trama, entendeu? Nesse caso, os vampiros. E aí, a trama se desenvolve muito bem nessa questão dos vampiros, que vão caçar, tipo, vão tentar entrar dentro da onde você tá, mas os vampiros clássicos. E isso que chama mais atenção, porque a gente ultimamente tem vampiro alterado, tem vampiro que pode andar no sol tranquilo, sabe? Sei lá, brilha no sol, tem poderes diferentes. E aí, meus amigos, a gente tá meio esse negócio de vampiro aí. E aqui está sendo apresentado novamente, né, os vampiros clássicos, que precisam, né, de um convite para entrar, senão eles não podem entrar. Os vampiros que não podem andar no sol, tem uma certa alergia ao alho. Tem toda essa questão dos vampiros, né? Tem que ser mortos com estaca de madeira no peito. Então isso deixa muito mais envolvente, porque são os vampiros clássicos que a gente gostou, né, desde sempre. Então faz muito sentido ser dessa forma e é um elemento muito bom. Eu até fico meio chateado de ter que falar isso, né? Que é um elemento bom ser um vampiro clássico. Olha a que ponto chegamos. Mas enfim, o filme também demonstra, né, muita coisa interessante na questão dos próprios vampiros e como isso vai desencadear na trama, onde o vampiro vai usar certas artimanhas dessa unidade que ele está se representando ali, né? Porque ele controla, quando o vampiro mestre ali, né, o vampiro original, como a gente pode chamar talvez, morde uma pessoa, ele pega todo o conhecimento que aquela pessoa teve e todas as lembranças, memórias e tudo isso, né? E aí ele, por exemplo, quando ele morde o chinês, ele fala chinês. Ele sabe de coisas que o cara sabia. E aí ele pode também manipular as pessoas, né, meio que como bonecos, para conseguir entrar, né, dentro dos lugares. E aí as pessoas convidando, né, ele para entrar, ele pode fazer o que quiser, basicamente. Então essas coisas são apresentadas muito bem como os elementos clássicos dos vampiros. Então isso é muito bom. E essa percepção, né, do pessoal que não conhece essa parte sobrenatural acaba sendo apresentado de uma forma insana para isso, né? Tipo, aconteceu meio que de repente e eles não sabem como lidar, e aí acaba ficando apenas algumas pessoas, porque eles mandam as pessoas embora e aí a galera pega lá fora. Então rola várias coisas ali que você fica tipo, caraca, meu, e aí, você vai deixar a galera sair? E aí a galera sai, e aí a galera vazou? Ou aconteceu? O que aconteceu? Então eles vão apresentando esses elementos. Fora que tem um elemento específico, que é aquele grande spoiler que eu falei pra vocês, que é sobre o primo dos gêmeos. Lembra que eu falei que ele é filho de um pastor, e por isso ele ficou conhecido como Pastorzinho. E o elemento da música e do elemento sobrenatural que é inserido através, né, desse personagem é bem interessante, porque o Pastorzinho,
ele tem ali uma conexão muito forte com a música. E o pai dele fala sobre ele não ficar tocando, né, dessa forma alheia, basicamente, né? Tocar pro diabo ou tocar com o diabo, porque o diabo às vezes quer dançar. E nessa questão aqui da alegoria dentro do filme, incentivando isso como o diabo, né? Essa questão aí, se você fizer alguma coisa que fica sempre ali alimentando o mal acaba ficando com você, né? E é mais ou menos isso. Quando ele toca, ele se conecta com o universo, basicamente, porque ele tem isso dentro dele, é um dom, então ele tá usando o dom dele, que é tocar as músicas, mas não é qualquer música. Tanto é que acontece só naquele momento específico onde ele está tocando no clube. E com uma música específica que ele meio que está contando pro pai dele dentro da música, não o pai dele fisicamente, mas a alegoria, né, de fazer a música para alguém. Ele meio que faz essa música em resposta ao pai dele, onde ele não quer, né, se tornar pastor, ele não quer seguir os passos do pai, ele quer ir para a rua para fazer a sua música, né, fazer a sua vida, enfim, se distanciar dessa questão da igreja. Ele quer tocar na noite, né, ser famoso, ficar rico e essas coisas aí, basicamente, né, envolvendo o meio artístico. E é aí que entra toda essa pegada, porque o dom dele é meio que se comunicar, né, entrelaçar, entrar nessa mesma frequência, e isso é meio que visto, né, em vários âmbitos aí, tanto em questão de rituais ou questões aí de louvar a Deus, né? Então, o louvor, a música, né, é um tipo de frequência que te conecta com o outro lado. No caso aqui, sendo o lado bom ou o lado ruim. E quando ele toca essa música em resposta ao pai dele, ele acaba atraindo o diabo, né? No caso, o vampiro mestre aí. E é sobre essa questão. Quando ele toca e o vampiro vê que tem ali algo diferente, o próprio vampiro que está sintonizado em uma outra frequência acaba vendo uma coisa diferente, né? Tendo uma visão diferente e que atraiu ele até ali. E é por isso que o vampiro quer o pastorzinho, né? Especificamente para conseguir atrair, né, outras coisas aí, e aí você fica, caraca, bizarro, né? Mas enfim, dava para atrair outras paradas também. E aí toda a questão do filme, como isso é apresentado, com essa conexão com o sobrenatural, eu achei assim brilhante. O jeito que foi mostrado é assim de arrepiar mesmo, é até bizarro de certa forma. E o filme consegue conectar isso com a cultura, né, desse povo, com a cultura da própria etnia, né, que mexe com certas magias ou coisas do tipo. Então tem uma mulher que traz ali um amuleto, ela mexe com ervas, entendeu? Então tem toda uma questão ali, tem o próprio elemento, né, do pastor ali, né, da música. Então isso é muito bem apresentado e o filme entrega de uma forma insana. Eu gostei bastante. E bom, acho que eu já até falei muito aqui, o vídeo deve ter ficado bem grande, mas eu tinha que falar sobre todas essas questões aí que estava aqui na minha cabeça, né? Então talvez eu tenha me estendido um pouco, desculpa aí, mas se você assistiu até aqui e se gostou, deixa aquele like, beleza? Mas enfim, vamos lá falar do modo geral do que eu achei do filme. Eu gostei bastante do filme, a gente assistiu na estreia na quinta-feira, e eu venho, né, passando o filme de novo na minha cabeça. Algumas vezes eu tenho essa facilidade, né, de reviver esses momentos dentro do filme. Consigo perceber algumas coisas aí, repassando ele na minha mente. E o filme foi ficando mais agradável aos momentos em que eu pensava nele, sabe? E aí, talvez eu tenha me agradado mais, né, com essa degustação que acabou ficando. No momento que eu saí do filme, algumas coisas, como eu falei aqui no vídeo, me incomodaram e talvez eu teria lhe debatido com o editor aqui do canal sobre a nota do filme, né, bem ali no final mesmo. E talvez eu tivesse dado uma nota um pouco baixa, um 6,5, 7, na hora que eu saí ali do cinema, por conta dessas coisinhas que me incomodaram, mas na questão do todo, eu acabei gostando do filme. Traz aí a perspectiva racial, que eu falei pouco, né? Porque não é essa realmente, somente, né? Pelo menos isso dentro do filme. Tem toda uma questão espiritual que me conectou muito mais, né, com a questão do filme, essa parada sobrenatural, né? A parada dos vampiros me conectou muito mais do que a própria história de racismo que vai ter no filme, mas é mais uma coisa dentro do filme,
não mais uma coisa ruim, mas mais uma coisa que faz sentido dentro do filme. Então fica ali meio que subentendido essa questão racial, eles têm que abordar isso dentro do filme porque faz parte da época, então isso acabou, né, ficando com um tempero melhor, sabe? Então esses elementos acabam engrandecendo o filme e ao repassar ele eu acabei aumentando um pouquinho na minha concepção aqui, né, na minha opinião sobre o filme, e para mim Pecadores é uma nota 8,5, isso mesmo, eu acabei subindo aí talvez 2 pontos, né, o filme, por conta desses elementos que eu falei pra você, que eu fiquei repassando na minha mente e tal, e eu acabei, sabe, simpatizando um pouco mais sobre o filme nesse feriadão que passou. Eu achei bem interessante, bem legal, não é à toa que tá tendo toda essa repercussão, é um filme bem divertido, um filme que, assim, como eu disse, não é um terror de jumpscare, é um terror um pouco mais clássico, então não é aquele tipo de terror de shopping, como Annabelle, Sobrenatural, que vai ter um jumpscare do nada que muita gente gosta mais. É questão de opinião. Na minha opinião, esse tipo de filme, né, de jumpscare, terror de shopping, né, acaba me desagradando tanto porque eu não tomo susto de jumpscare. Tem que ser muito específico para mim tomar esse tipo de susto, sabe? Então eu acabo apreciando mais, né, esse tipo de terror um pouco mais cadenciado, um pouco mais de suspense. Então eu acho que por isso acabou ficando melhor na minha opinião, beleza? Então essa foi a minha opinião sobre o filme Pecadores. Todo mundo aqui dentro vai morrer. Bom, pessoal, então agora sim, vou ficando por aqui, vou deixar vocês seguirem aqui para outros vídeos do canal, que provavelmente você já está querendo assistir outro vídeo, então vou falar para vocês deixarem like só para finalizar, se inscrever no canal e ativar o sininho que ajuda demais a gente, beleza? Manda para aquele seu amigo que provavelmente quer assistir, mas está meio com medo, ou quer ir acompanhado, né? Ou tá meio, será que esse filme aí, eu acho que vale a pena, beleza? Então manda para ele conferir, né, todos esses pontos que eu coloquei aqui. Tranquilo? Vou deixando aqui algumas recomendações, como a nossa playlist Clube do Terror, que está insana, vai estar aqui para vocês, e também a nossa playlist de filmes de 2025, vai estar aqui também. Tranquilão? Então agora sim, vou ficando por aqui, um abraço e fui!